Bom dia a todos, né? Agradecer pela disponibilidade de vocês aí mais uma vez, né? Os professores, e eu acho que tem alguns alunos também aqui, né? Presentes nesse treinamento. O treinamento de hoje é sobre a ferramenta de cálculo da cobrança, né? Do valor da cobrança. Esse é um tema que não é muito, vamos dizer assim, simples, né? Um tema complexo, multidisciplinar, que envolve questões econômicas, questões contábeis, e também questões técnicas da gestão de resíduos. Então, né, como esse tema é um tema relativamente complexo, né, e que muitas vezes os especialistas na área de resíduos não dominam completamente as questões, principalmente relacionadas aos custos, né, e as questões contábeis aí dos municípios ou dos órgãos que trabalham, né, que são responsáveis aí pelo serviço de manejo de resíduos. Então, a gente sempre começa esse treinamento aconselhando que o trabalho seja feito de uma forma multidisciplinar, né? Eu acho que sempre que possível, né, trabalhar em 2 ou 3 pessoas com diferentes especialidades, principalmente quando essas pessoas, né, são ali do dia a dia do município, do dia a dia da gestão, né, municipal. Então, quando possível, né, trazer o engenheiro, o responsável pelo manejo de resíduos, mas também aquela pessoa que conhece um pouco sobre o orçamento municipal, conhece sobre os temas relacionados aí com os custos e como esses custos são registrados nos sistemas da prefeitura. Quem está aqui comigo hoje também para apoiar essa apresentação, né? Hoje é uma discussão um pouco mais breve, é o Peixoto, né? O João Batista Peixoto, que é o nosso especialista nessa área de cobrança, né? De regulação. Ele foi um dos responsáveis por escrever a norma de regulação da ANA, né? A norma número 1, que saiu agora há pouco tempo exatamente sobre esse tema. E o Peixoto daqui a pouco vai apresentar para vocês algumas alternativas de como segmentar a cobrança por tipo de usuário. Então, a gente tem aí algumas tabelas de exemplo, né, de possibilidades de segmentação dessa cobrança, algumas tabelas também que orientam um município, por exemplo, né, como ele construir os fatores de cobrança dele de acordo com as características que ele vai querer apropriar dentro dessa cobrança. Então, qual vai ser exatamente o modelo de cobrança, né? O modelo de cobrança vai ser baseado no consumo da água, vai ser baseado no consumo da água associado a algum fator de localização, de área construída, de frequência de coleta, enfim. Então, tem várias possibilidades hoje, todas elas mencionadas já na legislação, né, e também na regulação. Então, existe uma série de alternativas e a decisão quem vai tomar é o próprio município, né? Então, é o gestor municipal, em última instância, que tem que ter ali uma condição, pelo menos um nível de maturidade, aí, de entendimento dessa questão suficiente para ele decidir se ele segue um caminho ou outro, né? E isso, claro, ele vai ter que ser respaldado aí pelos técnicos municipais. Muita gente pergunta sobre essa ferramenta, né? E pergunta, mas e o caso das concessões? Realmente, essa ferramenta ela não foi desenvolvida para o modelo de concessão. Então, quando a gente está trabalhando, né, numa estruturação de uma concessão, a gente tem aí um modelo de econômico-financeiro, né, baseado aí nesse fluxo de caixa, enfim, né,
a concessão vai ter durante 20, 25, 30 anos. E aí você tem que fazer uma projeção desse fluxo de caixa, né, e descontar esse fluxo de caixa a valor presente para você ter dados e informações que possam ser utilizadas agora. Por exemplo, né, a questão da cobrança, ela tem que ser olhada com uma outra perspectiva, que é uma perspectiva que relaciona também os custos e os investimentos do longo prazo, né, desse período da operação aí da concessão, ou do contrato da concessão. E nesse caso, a nossa ferramenta não é a ferramenta ideal para trabalhar o caso da concessão. Então, dentro da ferramenta de rotas tecnológicas e custos, a gente tem uma possibilidade de ter até uma visualização um pouco melhor de como seria a cobrança no caso de uma concessão. Então, lá na ferramenta de rotas, que a gente vai detalhar ela na próxima sessão aqui com vocês, existe a possibilidade, sim, da gente projetar os investimentos, projetar ali um contrato de 20 anos, de 30 anos, e aí dentro desse contexto observar quanto seria o valor unitário dessa cobrança por usuário. Então, por domicílio, né? Geralmente é a forma que é cobrada aqui no Brasil. Então, nesse contexto, né, se vocês estiverem pensando num contrato de concessão, a gente aconselha, utilizem a ferramenta de rotas e custos, e dentro da ferramenta de rotas e custos estabeleçam alguns parâmetros, por exemplo, né, o prazo de duração do contrato, qual é a taxa de retorno esperada para esse contrato. Tudo isso é meio padronizado hoje em dia, né? As modalidades, principalmente quando a Caixa Econômica contrata as consultorias para fazer esses trabalhos de estruturação, ela já tem alguns parâmetros na cabeça, né? Então, inclusive, a taxa interna de retorno desse investimento, ela já é meio que padronizada, né? Juntamente também com o custo do capital e alguns outros parâmetros. Então, vocês vão poder utilizar ali na ferramenta de rotas e custos para fazer esse cálculo de qual seria uma estimativa da cobrança, caso vocês estejam trabalhando com a concessão. Mas no nosso caso aqui, a gente que não está trabalhando com concessão, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma apuração dos custos reais do sistema, né? E aí a gente tem um grande desafio, principalmente um desafio quando a gente pensa em municípios de pequeno porte, né? Aqueles municípios que ainda só tem, por exemplo, a coleta e o lixão. Então, dentro desse contexto, né, do Brasil, que a gente sabe ainda que tem aí uma grande porcentagem de municípios que hoje só tem o custo de coleta, né? Lógico que o custo intangível e o custo, né, da degradação da área do lixão, tudo isso não está sendo contabilizado, né, principalmente, né, nas regiões aí com menor nível de desenvolvimento socioeconômico, né? Mas dentro desse contexto, a gente tem que saber, primeiro, né, como criar um sistema de cobrança que inicialmente não onere tanto o cidadão, né? A gente tem casos, por exemplo, a gente viu alguns casos no Nordeste, né, que nem a água, por exemplo, ainda é cobrada em alguns municípios, né? O IPTU é cobrado, mas o IPTU às vezes custa R$40, R$30, e aí você chega com um processo todo estruturado para melhorar a gestão de resíduos e, de repente, você vai lá, faz a conta e vai custar R$100 por domicílio, né? E aí a gente tem um tema super complexo, que é o tema, primeiro, da capacidade financeira dessa população de suportar esse custo, mas principalmente o impacto político, né? Que uma população que não paga água, por exemplo, uma população que paga 20, 30, R$40 de IPTU, de repente ter que subir isso aí por 5 vezes ou por 4 vezes
por causa do resíduo sólido, né? Então é um impacto muito grande. Então por isso a gente sugere algumas vezes que esse impacto seja feito de forma escalonada ou de forma progressiva, né? Apesar das associações privadas estarem sempre falando assim, não, tem que ser cobrado o valor integral, tem que ser cobrado tudo, senão é renúncia de receita, etc. Mas isso não é a realidade do município pobre, né? Então, o município pobre, infelizmente, né, nesse momento inicial, ele vai ter que começar cobrando o que dá para cobrar, né? E é claro que dentro do planejamento dele, ele tem que colocar uma perspectiva clara que em 4, em 5, em 6 anos ele vai conseguir cobrar o suficiente para que ele, lógico, né, saia da condição de disposição final inadequada, para que ele consiga ter um aterro regionalizado, enfim, né? Então, assim, essa é uma discussão intensa que ocorre hoje, né? Mas se a gente avaliar do ponto de vista, claro, legal, a ideia o estímulo que a lei traz hoje a cobrança ela é necessária, ela é fundamental, né? Deveria ser cobrado o valor integral desse custo. Eu acho que muitos municípios, no final das contas, são eles que vão decidir quanto eles vão subsidiar dentro, né, do orçamento da gestão municipal, quanto que eles vão subsidiar o resíduo. E todo subsídio que ele der para o resíduo, ele vai ter que, de fato, reduzir de gastos, né, que podem ser utilizados, por exemplo, para a educação, para a saúde, para a melhoria da qualidade das vias públicas, enfim. Então, muitas vezes o pessoal pergunta, né? Mas a gente não paga o resíduo hoje, né? Por que a gente vai ter que pagar? Na verdade, a gente paga o resíduo hoje, né? A diferença é que muitas vezes o fato de a população não estar vendo aquela cobrança ocorrer no dia a dia, né? Aquela cobrança anual, ela não entende que quem está pagando é a própria população através do pagamento de impostos, né? O que ocorre é que quando a gente cria um sistema de cobrança, né, uma política de cobrança, isso aqui vem à tona e aí não existe, né, serviço público gratuito. Acho que essa é a primeira mensagem, né? O serviço público ele está sendo pago e subsidiado pelo cidadão, né? De uma forma ou de outra. Então, dentro desse bom, então, trazendo aqui, né, alguns elementos rápidos antes da gente entrar, de fato, na ferramenta, né? Por que cobrar, né? Eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que ter em mente. Muitas vezes, quando a gente visita um município, né, já aconteceu isso no Mato Grosso, já aconteceu isso no Ceará, já aconteceu isso em Pernambuco, aconteceu isso no Pará. Muitas vezes o município fala assim, poxa, mas eu não tenho condição, eu não vou cobrar, se eu colocar esse tema em discussão hoje na Câmara, eu vou perder voto na próxima eleição. E de fato, a gente tem que desvincular essa discussão da discussão política eleitoral. Então, a gente está num momento agora, né, que é o momento correto, mais adequado para a gente estabelecer a cobrança, né? Que é o momento dos 2 primeiros anos da administração dos prefeitos, dos novos prefeitos. Então, sempre que a gente chegar próximo da eleição, a gente vai reduzir muito a chance de ser aprovado. Mas, muitas vezes, o que acontece, né? O prefeito até pode ser bem intencionado ou tomar a decisão, eu quero sim implementar a cobrança, e aí quem que vai decidir no final das contas? Se for para estabelecer uma taxa, né, isso vai ter que ser aprovado como uma lei municipal. E aí são os vereadores que vão ter que votar. Então tem um elemento muito importante de comunicação, né, não só um convencimento político, mas um elemento de comunicação que ele tem que ser suprapartidário, que ele tem que ser técnico, né, para que tanto o prefeito como a Câmara de Vereadores entenda que eles são responsáveis por esse processo.
Então, se, por exemplo, um prefeito ele fala assim, não, no meu município eu vou implementar a cobrança, ele faz os cálculos, faz o estudo e tudo mais, e coloca isso para ser votado lá na Câmara dos Vereadores, e a Câmara dos Vereadores rejeita a proposta de lei, isso significa que os vereadores passam a ser responsáveis pelo processo. Então, se o Ministério Público, em alguma hipótese, for, né, acionado para dirimir alguma questão aí sobre o tema, de fato, a responsabilidade, né, que a princípio era do prefeito, passa a ser dos vereadores. Né? Os vereadores assumiram que eles não querem cobrar e eles vão ter que se responsabilizar por isso, né, dentro do contexto da discussão jurídica e também de responsabilidade. Então, dentro, né, só passando esse tema, a gente tem muitas controvérsias, né? Então, é só para vocês estarem cientes que a gente sabe que não é fácil implementar a cobrança, principalmente, né, numa época de crise econômica, final de pandemia, etc. Né? A gente teve uma reunião com um representante de um município no Ceará e ele falou assim para a gente, olha, se eu colocar esse tema agora, durante a pandemia, para ser votado na Câmara, é capaz da população tacar fogo na Câmara. Então, a gente sabe dessa dificuldade, né, até da animosidade da população em relação à criação de novos gastos, né, ou de novos tributos, enfim. Mas, por outro lado, agora é o momento correto e necessário de ter uma mobilização nesse sentido. Né? Então, o prazo para a implementação da cobrança imposto pela lei era um ano após o marco do saneamento, né, que foi julho de 2020. Ou seja, esse prazo já se esgotou e, a partir de agora, né, a gente tem que, de certa forma, mobilizar ao máximo esses municípios que ou que não conseguiram ou que não quiseram iniciar o processo para que eles, de fato, consigam, pelo menos, começar a cobrar, né? Mesmo que essa cobrança ainda seja incipiente para pagar um serviço de qualidade. Em relação aos aspectos organizacionais, né? Muitas vezes existe uma confusão, principalmente uma confusão em relação à nomenclatura, né? Muitas vezes o município coloca lá, eu vou cobrar pela taxa, vou criar uma taxa de limpeza urbana, uma taxa de limpeza pública, né? E existe um problema sério em relação a isso, porque o que você pode cobrar é em relação ao manejo de resíduo e não em relação à limpeza. Então, a gente tem aí uma questão, né, jurídica, uma questão conceitual, né? Muitos municípios tinham, né, e ainda tem taxa de limpeza pública, taxa de limpeza, isso não pode, primeiro, né, porque a limpeza ela é indivisível, então não tem como saber quantos por cento ou qual é a parcela da limpeza que pode ser ali imputada para um cidadão. Então, a limpeza de vias públicas, né, a poda, a capina, etc., ela não vai ser cobrada dentro dessa taxa ou tarifa para o manejo de resíduos sólidos urbanos. Esse é um primeiro ponto que precisa ficar claro para todo mundo. Né? Então, o que a gente vai cobrar? A gente vai cobrar dentro da rota, né, da rota tecnológica, a gente vai cobrar tudo que tenha relação com o manejo, desde a coleta até a disposição final. Então, unidades de triagem, de compostagem, transbordo, coleta, transporte, valorização ou recuperação energética, se houver. Né? Então, tudo isso entra dentro da nossa conta. Em relação, né, à situação da organização da prestação, existe o regime de gestão que é da gestão municipal ou
ou a gestão associada, né? Atualmente, né, o que está sendo muito promovido pelo governo é a gestão por consórcios, órgão ou entidade municipal responsável pela gestão. Também tem o regime de prestação direta ou indireta por concessão ou terceirização, né? E o ente regulador. Então, o ente regulador ele passou a ser fundamental dentro desse processo, né? E aí cada estado, cada região aí tem o seu ente regulador. Em alguns casos tem mais de um, né? E aí quando tem mais de um, tem que ser tomada uma decisão de qual deles que vai ser aí o responsável pela regulação do serviço na localidade, né, no nível local. E também tem o órgão ou entidade responsável pela gestão da cobrança. Então, isso é importante, né, que muitas vezes a gente está falando assim, dá para cobrar dentro, por exemplo, da fatura de água? Dá. Né? Então, quem tem que fazer, quem vai ficar responsável por fazer essa gestão da cobrança? Né? Então, existe um custo, existe também uma possibilidade de aumentar a inadimplência. Então, toda essa questão, todo esse custo adicional, por exemplo, para a empresa, para a companhia de saneamento ou para a empresa de energia aí da região, né, que responsável aí pela distribuição de energia, enfim, ela poderia também cobrar dentro da conta de energia elétrica. É possível, mas ela, lógico, que vai cobrar alguma coisa por isso, né? Então, as pessoas, principalmente, muitas vezes elas têm uma dificuldade de entender que existe um custo do processo, né, de cobrar. E esse custo de cobrar, né, muitas vezes, por exemplo, só o fato de você gerar um boleto bancário, muitas vezes você está pagando ali R$1, por exemplo, né, pode ser até mais do que isso. Então, quando você pensa, olha, eu vou cobrar R$10 por mês, muitas vezes a gente esquece que R$2 vai ser só para o custo da cobrança. Então, na verdade, você já começa cobrando 80%. Né? Então, tem que ter essa visão que também existe, né, esse custo associado ao processo, né, a gestão da cobrança, a implementação, ao cadastro e tudo mais. Então, só passando brevemente, né, as atividades, né, coleta convencional, coleta seletiva, operação de unidades de compostagem, de triagem, de valorização de resíduos, né, a questão, por exemplo, da produção de CDR estaria aqui dentro, a operação de unidades de transbordo, de central de tratamento ou aterramento sanitário. Então, todos esses processos eles estão aqui dentro, né, da possibilidade de serem cobrados. E a política de cobrança vigente, né, pela disposição prestação do serviço, então tem um regime de cobrança tributário, né, por taxas ou por preços públicos, e aí tem a possibilidade de cobrar por tarifa e outros, né? Muitas vezes a gente tem ouvido uma coisa meio um tanto quanto inusitada, né, que o setor privado ele tem falado muito que tem que ser cobrado a tarifa, mas ele não gosta da possibilidade do poder público cobrar a tarifa. Então, essa é uma questão também que está na pauta, acho que o Peixoto vai entrar daqui a pouquinho para fazer a exposição dele, e ele vai poder também dar opinião sobre isso, mas não existe nenhum impedimento do poder público, ou da entidade pública, ou do órgão aí responsável pelo manejo de resíduo local, né, o órgão público, dele cobrar tarifa. Então, isso é uma questão que, de fato, não está na legislação, mas é um entendimento, né, que vamos dizer assim, melhor, mas eu diria assim, o entendimento do setor privado é que ele gostaria que a tarifa fosse sempre paga para ele, né? Mas existe também, claro, a possibilidade do poder público cobrar tanto taxa como tarifa, como outro preço público. Né? Em relação, existe a regulação legislativa, né? Via lei e decreto, então sempre que a gente for estabelecer uma taxa,
essa taxa tem que ser estabelecida, né, dentro desse processo legislativo. Existe a regulação executiva em relação, né, a normas de regulação executiva, então tem os aspectos técnicos, econômicos, sociais da prestação do serviço. Então, dentro da regulação executiva também tem todas as questões relacionadas aí com a regulação da tarifa. A compatibilidade jurídica com a legislação federal, então tem que estar, né, adequado com a lei do saneamento básico, com a lei, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com o novo marco do saneamento, né? A compatibilidade e eficácia econômico-financeira, então, para pensar na sustentabilidade do serviço, principalmente na sustentabilidade no longo prazo, né? Muitas vezes o município ele pensa algo que pode ser benéfico num momento, por exemplo, eu não vou contabilizar, por exemplo, a exaustão do meu aterro sanitário. O problema é que daqui a 5, 10 anos, quando esse aterro se exaurir, ele não vai ter contabilizado isso e provavelmente não vai ter recurso para investir num novo aterro sanitário, né? Então, isso tem que estar todo mundo ciente que tem que ter uma eficácia, né, para ter uma sustentabilidade no longo prazo. E atualizar e manter ou instituir uma nova política, né? Então, tem um processo que é muito importante, né? Se a gente vai criar cobrança, a gente tem que fazer tudo já pensando da melhor maneira possível para que a gente não tenha que revisar isso no legislativo sempre, né? Então, por exemplo, se a cobrança vai ser implementada, não deve ser implementado ou ser criada uma minuta de lei que ela estabeleça um valor fixo, né? A gente tem que pensar quais são os fatores que vão compor esse valor e colocar na lei esses fatores, para que a gente não tenha que fazer uma alteração de lei toda vez que tiver que, por exemplo, aumentar o valor a ser cobrado, né? Então, isso é um ponto bem importante. Entrando aqui na ferramenta, né, eu acho que esse momento ele não é um momento de, vamos dizer, aprofundar ao máximo a ferramenta, né? Existem alguns detalhes que eles são complexos, mas que a gente vai tratar aqui de uma forma um pouco mais simplificada. Mas o que eu queria destacar para vocês é que qualquer um de vocês que tiver um interesse de se aprofundar mais nessa ferramenta, a gente fez uma série de vídeos. Então, o Peixoto fez, né, uma aula bem detalhada, uma aula sobre o preenchimento de cada um desses itens da ferramenta. E agora a gente tem aí um conjunto de vídeos que dá aproximadamente 3 horas, e aí dentro desses vídeos a gente tem aí um detalhamento de todo o processo de utilização da ferramenta. Então, caso algum de vocês tenham interesse, né, em aprofundar mais, ou fale, olha, eu estou com uma demanda aqui de apoiar um município nesse preenchimento, etc., falem para a gente, por favor, ou bem, né, com a Cris, ou enfim, é só entrar em contato com a gente disponibiliza os vídeos para vocês, e também, se tiverem dúvidas, né, fiquem à vontade para entrar em contato. Então, eu vou passar aqui, né, na planilha 1 e 2, que são mais rápidas. Então, eu vou só explicar para vocês a lógica, né? A lógica da ferramenta é que todas as células que estão em verde, então todas elas devem ou podem ser preenchidas, né? Algumas vezes o município não tem a informação, ou de repente é um tipo de custo que não tem lá naquela região. Então, todas as que estão em verde, elas podem ser preenchidas, né? Quando a célula está em vermelho, é porque ela está apresentando algum tipo de erro de cálculo. Então, é uma sinalização para você ficar atento para buscar aonde está ocorrendo esse erro. A célula em amarelo, ela é a célula de resultado. Então, todas as células, né, que vocês vão ver lá que já são
de resultado, elas têm a cor amarela. Então, entrando dentro do processo de preenchimento, né, essa é a primeira aba da planilha que a gente tem que preencher. A gente aqui vai preencher algumas informações bem simples, né? Então, aqui é o nome do município, qual é o órgão ou entidade gestora do serviço, o regime e a forma de prestação, o ano base do cálculo do custo. Então, aqui a gente tem uma questão importante, né? Se é a primeira vez, né, a gente não vai, lógico que a gente não vai ter o histórico, né, de cobranças anteriores. Então, a gente vai fazer isso do ano vigente, né, ou do ano anterior, para ter se houverem os dados, né, vocês podem fazer também para o ano anterior, para ter uma comparação com o resultado do ano vigente. A parcela, o outro item, né, é a parcela da despesa de depreciação ou exaustão dos ativos. Então, aqui a gente fala em depreciação, principalmente quando está falando, né, dos veículos de coleta, das instalações, por exemplo, foram criados aí centrais de triagem para os catadores trabalharem, seja ela manual, seja ela semi-mecanizada ou mecanizada, enfim, todos esses ativos, né, eles têm uma depreciação natural, né? Geralmente a gente trabalha com uma depreciação veicular de mais ou menos 10 anos, né? Depende, lógico, do tipo de veículo, de como esse veículo trabalha, né? Da carga de trabalho dele, enfim. Mas quem pode dizer melhor isso, né? Muitas vezes é o próprio operador do sistema, né? Que ele sabe de algumas peculiaridades, por exemplo, que um veículo compactador mal operado, pode ser que ele, infelizmente, ele deprecie em 5 anos, mas pode ser que ele deprecie mais. Então, a gente tem algumas sugestões, né, de depreciar, por exemplo, o veículo pode ser em 10 anos, pode ser em 5 anos, depende, claro, da realidade local. Então, não faz sentido a gente falar um único valor, né? E quando é uma obra física, né? Geralmente a gente trabalha aí quando tem uma edificação, etc. A gente pode trabalhar com 20 anos, pode trabalhar com 30 anos, depende da questão também particular dessa obra. Mas em relação ao aterro sanitário, isso é uma questão importante, né? Porque aí entra o conceito da exaustão, né? Da mesma forma, por exemplo, como uma mina, né, uma mina de extração de minério, ela se exaure, o aterro sanitário também se exaure. Então, a gente tem que ter aí uma ciência, né, que esse aterro ele vai acabar um dia, no sentido, né, de ele não vai poder mais receber esses resíduos, e a ideia é que esse nível de depreciação, no caso, né, exaustão desse ativo, ele esteja considerado para que depois o município possa investir em um novo empreendimento. O próximo item, né, a parcela das despesas indiretas administrativas. Então, muitas vezes, a gente não sabe quais são as despesas indiretas administrativas, mas existe aí um número mágico, né, de aproximadamente 10%, porque a gente sabe que isso pode variar entre 5% e 15%, mas geralmente fica ali próximo da casa dos 10%. Então, caso o município ele não consiga estimar esse valor exatamente, né, existe esse número de 10%, que é uma sugestão, mas é claro que, né, pode ser, por exemplo, 15%, até 15%, como está aqui na explicação da célula, né? Outra questão importante é a parcela do custo do serviço a ser cobrada do usuário. Então, aqui a gente está considerando que o prefeito decidiu que 100% do custo do serviço vai ser cobrado dos usuários, né? Muitas vezes essa não é a realidade. Muitas vezes o município fica ainda com 20%, com 30%, com 40% desses custos. Isso significa que se a gente vai cobrar 100% dos usuários,
e a gente vai dar isenção, por exemplo, para uma parcela de usuários que tem baixa renda ou que não tem condição de pagar, isso significa que os outros usuários vão ter que pagar por isso, né? Então é importante ter ciência disso, né? Que se a gente vai tirar de alguns, por exemplo, que não vão poder pagar, os outros que vão poder pagar vão ter que pagar também por esse. O outro item aqui importante é o índice de reajuste para cálculo, né? Então, aqui é a estimativa do custo básico do ano atual. E aí a gente tem aqui, né, uma célula relacionada, né, ao índice que vai ter que ser reajustado de acordo com a inflação, principalmente, né? Então a gente tem que sempre considerar a inflação nesse processo, né? Principalmente agora que a inflação está alta no Brasil de novo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se não for considerado isso, né, a gente corre o risco de, em um ano, a gente ter aí uma defasagem, por exemplo, de 10%, de 12%, de 15%, que a gente não gostaria de ter dentro de um processo bem estabelecido, né, e profissional. O próximo item é a base de aplicação do índice de reajuste. Então, como é que isso vai funcionar? Aqui, nesse caso, a gente colocou aqui 1. Né? O que significa isso? Reajuste de todas as parcelas. Então, na verdade, isso aqui é só uma simples forma de como que isso vai ser reajustado. Depois a gente tem a taxa de remuneração dos investimentos em operação. Então, qual que é essa taxa? Né? Então, aqui, nesse caso, a gente está falando aqui valor máximo igual à taxa média da Selic. E a Selic está aumentando a cada mês. Né? Então, a gente tem que ficar atento aqui também a esse valor. Bom, basicamente era isso, né, na primeira planilha que a gente tem que preencher. Essas informações são relativamente simples, para depois, na sequência, a gente entrar nos custos efetivos, né? Então, a gente tem aqui uma série de custos, os elementos de despesa com pessoal, né? Então, a gente tem tanto o pessoal próprio como o pessoal contratado e terceirizado. Isso aqui, né, deve ser registrado, praticamente todo município tem esse registro, isso não é difícil de conseguir. Depois a gente tem a questão de aluguéis e imóveis, né? Então, no caso, se houver, né, um aluguel de um galpão, de alguma unidade, enfim, tem que ser registrado aqui. Depois a gente tem a questão de aluguel de veículos e máquinas, né? Existem muitos municípios que ainda trabalham com aluguel de pá carregadeira, com aluguel lá da máquina que vai operacionalizar o aterro sanitário, etc. Depois tem os custos de combustível e manutenção de veículos e máquinas. Então, geralmente, né, esse custo aqui é bem relevante. Depois a gente tem os custos relacionados com a energia elétrica. Então, desde a energia elétrica, né, que vai ser utilizada lá nos prédios da administração, até a energia elétrica que vai ser gasta nas unidades de tratamento e disposição final. Depois, os custos relacionados a materiais de consumo. Então, né, tudo que for utilizado de material de consumo tem que estar aqui dentro, né? Vocês, né, que são pesquisadores, professores, né, estão acostumados a fazer essas estimativas todas para os projetos de pesquisa de vocês, né? Então, aqui a lógica é a mesma, né? Não muda nada. A gente tem o custo pessoal, né? Os custos físicos, né? De equipamento, etc., e os custos das despesas, né? De material de consumo. E aí, no final, a gente tem aqui as despesas com a cobrança. Então, esse é um ponto importante, né? Que a gente nunca pode esquecer. Então, existe essa despesa do processo em si, né? De cobrar. Despesas diversas. Então, aqui a gente tem, enfim, outras despesas que eventualmente não foram computadas, né? Tem as despesas extraordinárias ou eventuais,
também que, de repente, né, em algum ano teve uma despesa específica que a gente não sabe, não tem como prever, e a provisão de despesas de contingentes, né? Então, por exemplo, a questão de processos trabalhistas ou a desativação de um aterro, enfim. E aí, terminando essa parte, né, a gente entra no total das despesas administrativas e operacionais. Então, existem as despesas indiretas, essas, né, aqui a gente, todas essas células que têm esse pedacinho vermelho, né, no canto delas, elas têm uma explicação que, na verdade, também é uma recomendação. Muitas vezes o município não sabe como preencher ela, então a gente dá uma recomendação, olha, geralmente isso está na faixa de 10% ou de 15%, então a gente sempre tem esse tipo de explicação, né? Bom, basicamente a gente passou pela primeira planilha inteira, né? Então todas as depreciações elas têm que estar sendo computadas aqui, né? Nesse caso a gente só tem depreciação do sistema de coleta e do aterro sanitário, nesse caso específico, né, que tá preenchido e que vocês vão ver o resultado daqui a pouco, né? Mas basicamente você preenchendo todos esses dados dessa planilha e você tendo ciência sobre, né, qual é, por exemplo, a depreciação dos seus veículos e máquinas, né, que é o que está aqui, depois a depreciação da unidade de disposição final, né, que a gente tem a questão do terreno, edificação, as instalações do aterro, células individuais de aterramento, enfim, a gente fez uma divisão aqui de tudo, né, que pode estar incorporado dentro do aterro sanitário. Então, vocês tendo isso preenchido, facilita muito depois para que a gente chegue na planilha 5, né, que é a planilha que ela vai dar os resultados, né? Então, todos os dados que a gente preencher lá nas planilhas 1, 2 e 3, né, eles vão ser incorporados aqui na planilha 5, e aí é onde vocês vão conseguir ver os resultados. Então, eu queria passar agora para o Peixoto. Peixoto, se você puder só explicar esses resultados, né, os valores básicos, e já entrar na planilha 6. Tá. Bom, eu abri aqui na planilha ainda 5.1, né, que é aquela planilha de resultado dos cálculos da aplicação da ferramenta, porque a partir daqui é que nós vamos avaliar como se aplica isso nas estruturas de cálculos das tarifas ou taxas individuais que vão ser cobradas, então, de cada usuário do serviço, né? Esse custo total apurado a partir do preenchimento aí, né, dos dados dessa ferramenta vai nos dar o chamado, num primeiro nível, vai nos dar o chamado custo contábil, né, que é o custo apurado pelas informações contábeis, informações financeiras e contábeis, né, do serviço. E depois nós temos aqui alguns acréscimos, né, alguns custos, que a gente chama de custos regulatórios, né, ou ajustes regulatórios, que são definidos pela regulação, né? Por exemplo, a questão da remuneração de investimento em operação, ela, na parte do capital próprio, né? Seja uma autarquia, seja uma empresa, não importa. O conceito econômico, o conceito contábil, eles são iguais, né? Então, a remuneração do capital próprio, ele não é um custo contábil por excelência. Por quê? Lá na apuração contábil, ele representa o lucro, né? E o lucro é um resultado, ele não é um valor, não é uma despesa, né? Ele só vai ser uma transação financeira, quer dizer, sair do caixa lá do prestador ou da empresa, se esse lucro for distribuído, né? For pago aos acionistas ou for pago para a prefeitura, se a prefeitura for a dona aí do serviço, né? E tudo mais. Então, por isso que ele entra aqui como um custo, ajuste, né? E custos regulatórios. E também tem esses ajustes regulatórios, acréscimos ou deduções. Por exemplo, um acréscimo de custo, você pode ter, é as chamadas isenções, né? O município concede umas isenções legais para um grupo de usuários, que é uma característica dos usuários que tem isenção. Então, alguém tem que pagar por esse custo da isenção, porque senão a receita da tarifa
não vai ser suficiente para cobrir o custo efetivo para o prestador, né? A legislação que institui a isenção, ele pode definir que essas isenções vão ser pagas com recursos do orçamento geral do município. Então, nesse caso, não vai entrar na tarifa. O município vai repassar o valor correspondente, soma lá o valor das contas dos isentos, né? E repassa esse valor para o prestador. Isso lá na ferramenta, não entramos aqui em detalhe, mas ele vai aparecer, por exemplo, lá na aba 2, numa tabela 2, onde se detalha as diversas receitas, né, do serviço e repasses de recursos, né, para um serviço que já está em operação, vai ter essas informações, né? Agora, se a regulação definir que esse subsídio, essa subvenção ou um subsídio parcial vai ser bancado por todos os usuários que vão pagar a tarifa, então ela tem que ser acrescida ao custo, né? Ela pode já estar contabilizada como um custo lá numa dos tópicos anteriores, né? Mas isso não é normal, né? São poucas as prefeituras e autarquias, principalmente, que fazem esse tipo de contabilização. Numa empresa, provavelmente, ela pode já ter feito essa despesa, né? Ela entra como uma despesa do serviço. Ela pode ser computada nesse campo aqui, se está computada em alguns desses itens, ou não, né? Ela pode, então, ser inserida ou acrescida aqui. Esse valor vai estar apurado. Aqui vocês vão ver, são células brancas, portanto, aqui você não insere o valor manualmente, ele é apurado a partir das informações que foram introduzidas lá nas planilhas 2, 3 e 4, né? Mas você pode, manualmente, se a célula estiver protegida, tem que desproteger, né? E aí você pode inserir manualmente nesta fórmula algumas informações adicionais que não estão apuradas lá, né? Basta você emular a fórmula que tem, ou apagando, ou simplesmente fechando ela num parênteses, multiplicando tudo por zero, né? Então, o resultado da fórmula vai ser zero, e aí você vai inserir manualmente esse valor, esse custo que você quiser. Por exemplo, aqui um acréscimo regulatório também é a chamada inadimplência, né? A inadimplência, ou seja, aqueles usuários que nunca pagam as suas contas. É claro que essa inadimplência não é inadimplência pontual, né? Porque o pessoal não paga. As contas de dezembro vão ser pagas em janeiro, na contabilidade vai aparecer como se fosse uma inadimplência. Não, são contas a receber. Por isso, o conceito de inadimplência que pode ser adotado aqui tem que ser definido pela regulação. Na verdade, a gente trabalha com uma inadimplência média de um longo prazo, de um período de 2, 3 anos, pelo menos, que é o tempo que o prestador tem para executar a cobrança, né, dos inadimplentes, né? Portanto, você tem que somar a receita do ano, das faturas emitidas no ano, mais as receitas da chamada dívida ativa, no caso da contabilidade pública, ou as receitas de anos anteriores do conta a receber que foi recebido naquele ano. E então a diferença entre o faturamento daquele ano e tudo que foi recebido naquele ano, seja do próprio ano do ano anterior, essa diferença é uma inadimplência média, né? Então, um histórico vai te dar essa grandeza, né? E a regulação pode estabelecer um limite para isso, né? Por quê? Porque se a inadimplência for muito alta, por ineficiência do gestor da cobrança, você não vai transferir essa ineficiência para os usuários. Você limita, olha, você melhora a sua cobrança porque você só pode descontar ou acrescentar no custo 3% do equivalente da sua receita, né? Ou dos seus custos apurados aqui, o seu custo contábil, por exemplo, né? Então, a regulação vai definir esse critério. Se a inadimplência real for menor do que esse limite, informa-se a inadimplência real. Então, 2 itens que são normalmente acrescidos ao custo, que tem um certo peso, são esses, né? Quem paga pelas isenções, se for os cidadãos que pagam as contas, ele tem que ser acrescido, e a mesma coisa a inadimplência, né? A inadimplência média, ou seja, o prestador não consegue receber aquela parcela das receitas, portanto, ele não tem como remunerar o serviço integralmente se esse recurso não vier de algum lugar. Ele pode, então, vir dos usuários que pagam a conta, e aí ele é acrescido. Também, nesse caso, o contrato, se for um prestador contratado, né, ou por concessão ou qualquer outro regime, a regulação e o contrato pode definir que a prefeitura vai repassar esse valor, né, apura esses resultados e repassa.
não é um procedimento muito comum, principalmente quando é concessão. Na concessão, geralmente, esses custos são incorporados na tarifa de quem paga, né? Deduções regulatórias também, por exemplo, num serviço que já existe, já está em andamento, já existe cobrança, você pode ter receitas acessórias. Por exemplo, cobra de um grande gerador para depositar o seu resíduo equivalente aí ao domiciliar no aterro sanitário. E aí cobra dele um preço público. O custo do aterro sanitário está rateado com todo mundo. Então, você deve descontar esta receita acessória deste custo, né, para ratear com os usuários na tarifa a parcela daquele custo do aterro referente ao uso, né, à destinação dos resíduos desses usuários que pagam tarifa, né? E assim vai, outras receitas extraordinárias devem também ser abatidas aqui. No caso de prestação direta pelo município, por entidade do município, geralmente se incorpora todas essas receitas acessórias, né? A própria receita de multa por atraso no pagamento, as receitas financeiras, né, de correção dessas contas, tudo isso entra aqui como um dedutor. Quando é uma concessão, o contrato vai definir essas regras, né? Que tipo de receita acessória vai ser compartilhada com os usuários, portanto, deduzida aqui do custo ao final, que tipo de receita vai ser apropriada integralmente pelo próprio prestador e, portanto, não interfere no cálculo da tarifa, né, no caso. Portanto, tem essas particularidades. Tem também a chamada despesa de regulação. A regulação é uma atividade, é uma competência, né, e é uma obrigação do dono do serviço, né, o município, no caso, que é o titular do serviço. Ele pode bancar essa despesa de regulação, principalmente se for uma entidade reguladora municipal, né, que regula outras atividades da prefeitura, outros serviços, né, água, esgoto e outras coisas, questões ambientais, né, e outras coisas. E a prefeitura subsidia o custo dessa agência com recursos orçamentários, né, não transfere esse custo para os usuários do serviço, né? Ou então, no caso de uma concessão, obrigatoriamente tem que ter esse agente regulador independente, né, ou seja, não pode ser o próprio prestador, né? Então tem que ter uma entidade reguladora formal, pública e credenciada, e aí geralmente ela cobra por esse serviço, porque ela tem que ter receita para se manter, né? Então, aí, nesse caso, também o custo com a regulação deve ser acrescido. Se ele já é admitido como uma despesa administrativa normal, ele já vai entrar lá no campo lá da planilha 2 como uma despesa já incorporada aí no custo do serviço automaticamente. E aí, então, aqui não vai ter informação nenhuma. E com isso nós temos o chamado custo regulatório, né? É este custo que vai ser repartido com os usuários, que vão pagar a tarifa. E a partir desses valores totais, a gente calcula aqui os chamados custos unitários, né? Os custos unitários, que é a base de cálculo das chamadas tarifas ou taxas individuais. E aqui nós temos algumas opções, pode ter outras, mas aqui as mais usuais, né? Que esse rateio pode ter como referência o custo por tonelada, né, de resíduos. Infelizmente, nós não temos no Brasil mecanismos de medir, né, a quantidade de resíduos coletada em cada domicílio, né? A coleta ela assim, tem nenhuma critério, né? Colocado em sacos, colocado na rua, não é containerizada, por exemplo, com containers de tamanhos e pesos médios específicos, né? Então é difícil de aplicar, mas você pode usar esse custo por tonelada, por exemplo, para fazer uma conversão para custo por metro cúbico de água. Qual é o equivalente, né? Metros cúbicos de água. E aí ele usa, na verdade, o fator de rateio vai ser o consumo de água convertido, o seu equivalente em peso, né? Também pode ser aplicado o custo por domicílio. Quer dizer, eu tenho um cadastro muito pobre, que eu só sei quantos imóveis tem no município, por categoria, né? Residencial, comercial, de serviços, industriais, que usam o serviço de coleta de resíduos, né? Então, eu não tenho um cadastro de outros detalhes, área construída, né? Municípios pobres, muito pequenos, geralmente nem cobram IPTU na sua maioria, e geralmente não tem um cadastro imobiliário razoável, né? Mal e mal tem esse registro
da quantidade de imóveis existentes naquela área atendida pelo serviço. Então, eu posso usar, então, o custo médio por domicílio como um fator de rateio. E aí eu vou estabelecer lá na planilha 6, né, algum critério de rateio, uma estrutura de rateio, que possa distribuir esse custo de uma maneira socialmente mais justa, né, com os usuários. E aí são outros fatores externos que vão determinar esse critério de rateio, né? Então, o custo por domicílio, o custo médio por domicílio, você pode calcular ele anual, se você for lançar essa cobrança, se for taxa, por exemplo, você pode fazer o lançamento da taxa no começo do ano para o ano todo. E aí ela pode ser paga de forma parcelada ou pode ser paga à vista, dependendo do valor, tem aquele desconto, igual lá no IPTU. Geralmente, quando a cobrança da taxa de manejo de resíduos é feita junto com o IPTU, geralmente ela observa o mesmo critério de pagamento do IPTU, à vista com um determinado desconto, ou pode ser parcelado em tantas vezes, né? Agora, se ela for cobrada junto com a conta de água, e a conta de água é emitida todo mês, então esse valor pode ser até calculado, principalmente se o custo for por domicílio, ele pode, que não vai ter nenhuma correlação com o consumo de água, ele pode ser calculado para o ano todo e dividido em 12 parcelas, e o prestador de serviço de água vai lançar o valor dessa parcela todo mês na conta de água para fazer essa arrecadação para o prestador, né? Em nome do município, se for taxa, né, que vai repassar ao prestador, se for órgão próprio, já está dentro da própria estrutura, se for uma entidade municipal ou um contratado, vai repassar isso para pagar o prestador do serviço, né? E aí, então, mesmo que você não usando o consumo de água como fator principal de rateio, como critério de rateio, né, a cobrança pode ser feita na conta de água, como pode ser feita na conta de energia, se o prestador de serviço de energia de distribuição topar fazer esse trabalho, né? Não é uma coisa muito frequente, mas ele já faz, por exemplo, a cobrança daquela contribuição de iluminação pública, né? Que é uma cobrança individualizada por domicílio. Então, também tem uma estrutura de gestão comercial, de gestão da cobrança, que permite fazer essa cobrança no município também e pode prestar esse serviço ao município, se for o caso, né? Que às vezes o serviço de eletricidade é o que tem uma cobertura mais abrangente no município, né? Ou seja, coincide com toda a área do município que tem coleta de resíduos, né? E, claro, coleta e destinação adequada, né? E aí, às vezes, o prestador de serviço de energia elétrica é que tem, assim, uma maior eficácia e efetividade também, né? Consegue arrecadar melhor essa cobrança, né? Mesmo que seja usar o consumo de água como um critério de cálculo, também o prestador de serviço de água passa essa informação para quem vai operar, né? Olha, o consumo médio, aqui o cadastro de todos os usuários, o consumo médio desse pessoal no exercício anterior foi isso. E aí usa isso como um critério de cálculo. Tem várias formas de utilizar. Então, aqui são algumas unidades de rateio que são expressas, né? Aqui nós não acrescentamos, mas pode acrescentar aqui uma quinta opção, que tem sido utilizada, particularmente eu não gosto muito dela, né? Aliás, tem dois critérios que eu não gosto muito deles, mas alguns municípios usam, né? Um deles é a área construída pura e simples, né? Metro quadrado de área construída do imóvel usuário do serviço, né? Então, é um critério de rateio. Você vai dividir o custo do serviço de manejo de resíduos pelo total de área construída, né, cadastrada no município, né? Como já disse, para que isso tenha uma boa eficácia, né, você precisa ter um bom cadastro imobiliário que tenha essa informação de área construída. Então, nós sabemos que tem o costume aí de todo mundo fazer o seu puxadinho e suas reformas não informadas para a prefeitura, né? Então, muitas vezes, a área construída real não bate com a área construída do cadastro da prefeitura. Ou, às vezes, um terreno grande, a pessoa construiu mais uma casa e aluga, ou é do filho, etc., que casou, às vezes também não está lá no cadastro como uma unidade habitacional independente. Então, tem que ter um cadastro muito bom, né, para se fazer essa cobrança baseado em domicílio, é um cadastro mais simples. Em área construída, é um cadastro de domicílio com área construída, né? E se quiser acrescentar algum outro fator em relação a isso, né, ao domicílio ou a área construída, por exemplo, padrão construtivo do imóvel
para ser um diferenciador socioeconômico, né? Então, tem que ter elementos no cadastro, não só de área construída, mas se aquela construção é de um padrão A, B, C ou D, né? E aí estabelecer fatores diferenciadores para isso. Um sexto rateio, eu estou falando deles que aqui eu tenho que falar, porque ele está lá na lei, artigo 35 da Lei 11.445, que é a chamada frequência da coleta, né? Esse, então, é um fator, assim, para ratear a tarifa ou taxa individual, para mim é uma aberração, mas está lá na lei e ela pode ser utilizada erradamente. A frequência da coleta pode ser um fator secundário numa equação de cálculo, né? De modo que aqueles que têm lá a frequência diária, por exemplo, paguem um pouquinho mais do que aqueles que têm frequência alternada ou uma vez por semana, né? Embora isso não tenha nenhuma correlação com o custo do serviço para este pessoal, né? Ninguém gera mais resíduo porque tem coleta diária, ele gera resíduo pelas atividades que tem no domicílio. Portanto, frequência de coleta é uma decisão do operador, né, do serviço, é uma decisão logística, né? É muito mais racional economicamente você fazer a coleta diária até 2 vezes por dia num centro comercial muito grande que tem muita atividade e gera muito resíduo que precisa ser coletado, senão a rua vai virar uma imundície, né? Os geradores vão gerar a mesma quantidade de serviço independentemente de quantas vezes é feita a coleta. A diferença é que vai estar volumado lá na rua, né, os resíduos que não forem coletados todo dia, né? Então, o critério de cobrar desse gerador é um critério que calcule o quanto ele gera, né? E não se a frequência é diária ou não, né? Mas está lá no artigo 35, que ele pode ser. Eu sei de pelo menos um município que estabelece o custo unitário pela quantidade, né, de rodadas da coleta. Então, isso é calculado, uma soma marambolesca, né, de quantas possíveis rotas de coleta são feitas no ano, estabelece um custo. Então, cobra. Quem tem uma vez por semana paga uma unidade, quem tem 3 vezes por semana paga o equivalente a 3 unidades por mês, né, por semana por mês, e quem tem coleta diária paga o equivalente a 6, né, geralmente não trabalha no domingo, a 6 coletas semanais por mês. Portanto, é um critério, mas eu particularmente acho que ele pode ser, na melhor das hipóteses, né, um critério para compor um critério secundário para compor uma equação, como nós vamos ver agora, tá? Aqui então, nessa aba 6, nós temos aqui 4 exemplos de estrutura de cobrança da tarifa individual, de cálculo da chamada tarifa ou taxa individual, né? Existem N possibilidades de construção dessas estruturas. A ANA não publicou ainda, né? Eu até acessei agora há pouco aqui o site para ver se tinha alguma novidade, mas nem a própria norma de regulação eu não consigo identificar lá no site da ANA, mas ela já foi aprovada. A norma de regulação número 1, que estabelece as regras gerais, né? Ela não estabelece o critério de cálculo ali de forma fina, mas apenas os conceitos e critérios gerais para a implantação da cobrança, principalmente da tarifa. E aí a entidade reguladora é que vai detalhar essa regulação conforme essas diretrizes, né, dessa norma de regulação. E para essa norma de regulação, eu participei lá da equipe que fez isso, né? A gente fez também um manual de implementação da cobrança. E neste manual, assim que for publicado, eu até preciso ver quando é que isso vai acontecer, ele estava em processo de editoração, né? Que vai ser na forma de uma publicação aí virtual, mas vai ter também impresso, então na forma de livro. Então, estava em fase de editoração. Então, neste manual, tem uma quantidade maior de modelos de estrutura de cálculo das taxas ou tarifas individuais, né? Com variações dessas que estão aqui, algumas diferentes, né? Pegando lá a área construída, por exemplo, né? Várias formas de aplicar a área construída como um fator de rateio. E aqui nós vamos apresentar apenas 4 delas. A primeira delas, muito simples, né? Vocês já podem ver que o fator principal de cobrança é aquele que eu não gosto, que é a frequência da coleta, né? Que é um diferenciador de cálculo. E outro critério de diferenciação é a chamada categoria ou subcategoria de uso dos imóveis, né? Tem uma separação, por exemplo, no residencial, entre os domicílios cadastrados como baixa renda, beneficiários aí
o Cadastro Único da União, né? Ou então o beneficiário chamado Bolsa Família, e agora o, sei lá, Brasil, não sei nem o nome que foi mudado aí, né? Para fazer essa diferenciação, né? E a outra diferenciação é a frequência da coleta. Goste ou não dela, ela existe lá na lei e pode ser aplicada, como alguns municípios já aplicam. E aqui, então, pode ver que nessa tabela, aquele conceito original lá que o Guilherme falou, essas células em cor verde, vocês vão ver que aqui o valor é informado, né? Ele deve ser informado. E de onde vai vir esses fatores? Se for a taxa, eles vão estar estabelecidos na lei. A lei que criar a taxa vai definir lá o critério de apuração do custo, para você calcular o custo, né? Vamos supor que nesse modelo aqui, esse custo vai ser calculado por domicílio. Então, o custo unitário por domicílio, né, é a base de cálculo deste rateio conforme a situação de cada imóvel. Se vocês verificarem lá na planilha 5.1, este custo, 354, ele está aqui, né, o custo por domicílio. Tá? Então, ele vai ser utilizado automaticamente nessa tabela, ele já é adicionado aqui. E aqui o custo de cada domicílio é a multiplicação deste preço, deste custo unitário, pelo fator de cálculo atribuído àquele tipo do imóvel. Tudo é que todos os imóveis que tem coleta uma vez por semana, independente se é rico, se é pobre, se está na zona mais chique da cidade ou lá na periferia, vai pagar o quê? 40%, chamado custo por domicílio por ano. Isso aqui é um custo anual. O custo por domicílio ele é apurado com base anual, né? Então, esse valor aqui é um valor por ano. E aí, então, ele pode ser dividido em parcelas mensais para pagar junto com a tarifa de água ou de energia, ou pode ser dividido em tantas parcelas conforme o critério lá de cobrança do IPTU, por exemplo, né? Se for uma cobrança específica, uma conta única específica só de resíduos, que não é muito praticado, mas existe, aí a regra dessa cobrança pode estabelecer em quantas parcelas isso pode ser dividido em função do valor unitário de cada parcela. Uma parcela muito pequena não vale a pena, porque o custo financeiro da cobrança, né, pode levar 10%, 15% do valor da tarifa. E aí não é grande vantagem, ele teria que acrescer esse valor lá na cobrança por dentro dela para compensar, né? Então, esse aqui é um modelo, uma estrutura de cálculo mais simples possível, né? Depois tem um segundo modelo que leva em conta, quer dizer, a mesma base de cálculo por domicílio e anual, né? Esse custo por domicílio é uma boa insistência porque ele é o mais fácil de ser apurado, quer dizer, é o cadastro mais simples de se fazer, né? E que numa cidade pequena, bota lá 2 pessoas na rua e faz esse cadastro de todos os imóveis em 1 dia, 2 dias, né? Dependendo do tamanho da cidade, né? Mas agora, com os pares aí na mão, faz isso rapidinho, né? Ele não vai cadastrar, não precisa cadastrar outros atributos do imóvel, é só passar e ver. Ela é uma residência, né? A localização é uma residência, outra localização é um comércio, e assim por diante. Só precisa cadastrar a existência do imóvel e o tipo do imóvel, né? Se for um cadastro que vai usar a área construída, aí tem que fazer um cadastro imobiliário mais completo, verificar o imóvel, etc. Então, esse aqui é um fator de rateio bastante interessante, porque ele é fácil de ser implementado e cadastrado. Mas aqui, por exemplo, tem um fator secundário de rateio, né? Que é, além de categoria, tem também o padrão do imóvel, né? Algum atributo de padrão do imóvel, né? No caso aqui, na falta de informações, foi atribuído apenas um padrão primeiro. Qualquer imóvel, independente do tamanho, que estiver no cadastro social, né, de beneficiário aí do subsídio de redução do valor ou do cadastro lá do Bolsa Família, né? E aí depende de valor, basta estar naquele cadastro. E depois os outros são classificados pelo porte, né, da construção. Então, por exemplo, até 70 metros quadrados, por exemplo, popular, padrão médio, até de 71 a 200 e assim por diante. Essas faixas aqui, cada um cria as suas conforme a realidade do seu município, né? Município muito verticalizado, ou seja, que tem muito prédio, né? Município de tamanho médio, essas coisas, às vezes tem uma concentração muito grande de apartamentos que variam entre 60 e 100 metros quadrados de área construída. Portanto, tem que tomar o cuidado, porque se
60% dos domicílios estiver nessa faixa, eles não vão poder pagar 0,8, né? Porque senão a parcela que vai ser subsidiada pelo resto vai ter que ser muito grande, né? Então tem que tomar cuidado. Ou seja, a construção dessa estrutura aqui, definir esses fatores, tem que ter um bom cadastro, você saber quantos imóveis estão classificados em cada faixa, para eu poder fazer o peso de rateio desse custo de forma proporcional que, na soma final, a receita esperada equivale a 100% do custo regulatório lá do serviço, né? Já incluído aí no custo de inadimplência, custo de isenções e tudo mais, né? Agora, se tiver um bom cadastro imobiliário, como alguns municípios maiores têm, você pode ter algum fator no seu cadastro de padrão construtivo. E aí, então, o critério de rateio pode ser, por exemplo, área construída e uma subdivisão, e aí, então, não é padrão popular, né? Quer dizer, vai ser área até 70 metros, e aí uma subdivisão de padrão. Padrão simples, padrão médio, padrão luxo, coisa desse tipo, conforme os atributos que o sistema de cadastro lá definir. E aí, então, essa tabela, obviamente, nesse caso, vai ficar uma tabela grande, né? Porque cada item desse vai ser subdividido. Ou simplesmente substituir essa área construída só por um atributo de padrão construtivo. Geralmente, o cadastro do imóvel tem esse critério, porque ele é utilizado para calcular o IPTU. Então, pode usar o mesmo critério de classificação de padrão do imóvel e colocar os imóveis que estão na faixa entre tanto e tantos pontos, é um padrão popular, né? Um padrão mais simples, quem está na outra faixa e tal, e pode criar aqui 3, 4 faixas também, sem levar em consideração a área construída, mas só padrão do imóvel e a categoria, né? E com base nessa distribuição dos imóveis por cada faixa dessa, é criado, então, esses fatores, né? Voltando aqui, esses fatores, se for taxa, eles têm que estar definidos lá na lei que institui a taxa, né? Ou seja, a lei não vai instituir valor em reais, vai instituir um fator de cálculo que vão ser fixos, né? Então, se essa estrutura for mal concebida e precisa revisar aí depois de um tempo, não, a gente errou porque tem uma concentração muito grande de imóveis nessa faixa e a gente colocou aqui para cobrar só 80% deles, e aí a receita não fecha, porque tem poucos imóveis nas outras faixas que paga mais do que um, né? E quem paga um vai pagar o custo, não está subsidiando ninguém, né? Quem está subsidiando é quem paga mais do que um. Uma vez o custo médio unitário por ano de cada domicílio, né? Então, esse grupo que paga mais de um é muito pequeno, que não cobra essa diferença, porque 80% dos imóveis está aqui, por exemplo, né? E vamos supor essa possibilidade, né? Então, para definir, para colocar na lei, precisa ter essa informação a priori. A hora que institui o sistema de cobrança, né, que faz os estudos, é preciso já ter essas informações para poder estabelecer esses critérios de forma segura, né? E o procedimento de cálculo, no final, é igual ao anterior, né? O custo unitário anual, né, calculado pelo fator correspondente àquela classificação do imóvel, e vai dar, então, o quanto ele vai pagar por ano, né? Cada imóvel que estiver nessas faixas vai pagar por ano. Lembrando que todos os imóveis que estiverem nessa faixa vão pagar o mesmo valor, independente de outros atributos socioeconômicos, por exemplo, ou de característica do imóvel, né? Ou de capacidade ou potencial de geração de resíduos. Então, vocês verem que aqui não tem fatores que se possa estatisticamente comprovar que tenha correlação com geração de resíduos. A área construída, infelizmente, né, embora seja muito utilizada por muitos municípios como ou o único critério de rateio, ou como um dos critérios preponderantes de rateio, mas, infelizmente, em estudos já realizados, né, um deles que quem quiser consultar, ir lá e pesquisar com eles os detalhes, eu não tenho essa informação detalhada, mas tenho só elementos, e foi um estudo feito pela cidade de Araraquara, né, em 2014, 2015, que foi um dos primeiros municípios a implantar a cobrança da taxa de resíduos, lá é taxa, né, de resíduos, é associada ao consumo de água, né? E como lá quem cobra isso é uma autarquia que presta, o municipal, né, que presta o serviço de água, de esgoto, de resíduos, inclusive drenagem, então e é municipal, né? Então já facilita todo esse processo. Já tem um cadastro único, tem tudo, então tem as informações necessárias. Então lá eles fizeram esse estudo, né? Uma consultoria especializada,
fez esses estudos para eles lá em 2014, e um dos resultados fizeram associação com vários fatores, né? Pesquisa de campo mesmo, uma amostra de imóveis, quantificando o resíduo que aquele imóvel gerou lá durante 3 meses, sei lá, não sei qual foi o período avaliado naquela amostra, e fazendo a correlação com o consumo de água daquele imóvel naquele período, né? Com o consumo de energia elétrica, com a área construída. E o único que deu uma correlação boa, né, assim, satisfatória, foi o consumo de água, né? O fator que tem a maior correlação é quantidade de pessoas que utilizam, em média, aquele imóvel, seja residencial, seja de outra finalidade. Mas, infelizmente, quantidade de pessoas no imóvel não é uma variável controlável, né, pelo gestor do serviço, né? Não tem como registrar isso no seu cadastro, porque isso varia com o tempo, né? Mas, por outro lado, a correlação de consumo médio de água, pelo menos nos domicílios residenciais, e inclusive nos pequenos comércios e serviços, tem uma correlação direta com pessoas que utilizam o imóvel. Então, por isso que essa correlação de consumo de água tem a ver com a correlação de potencial de geração de resíduos, né? Então, só esse parênteses que nós vamos entrar agora no consumo de água aqui na próxima planilha, né? Então, aqui é um outro exemplo, tá? Que pode ser, primeiro, criar quantas faixas quiser, depende das informações cadastrais disponíveis, né? Mudar os atributos e manter o mesmo conceito, né, de distribuição aqui por faixa de pontuação de atributos construtivos do imóvel, né, padrão construtivo do imóvel, ou por área construída, mesmo não tendo essa correlação, tá? É claro, um modelo de área construída mais direto, né, que é simples, é aquele conceito de custo linear, né? Ou seja, você paga X valor por cada metro quadrado de área construída. Então, cada imóvel vai pagar o equivalente à sua área construída, independentemente se o imóvel é chique, se é pobre, né? Se é de alta renda, de baixa renda, né? Então, não é, né? Só por aí a gente já pode deduzir que não é um fator muito justo de rateio, né? Principalmente nos municípios grandes que têm prédios de luxo de pequena área construída, né? Agora está virando moda nos grandes centros, né? Nos capitais, as pessoas que vivem sozinhas ou vivem em 2 pessoas em apartamentozinhos de 36 metros quadrados, de 40 metros quadrados, né? E são geradores potenciais de resíduos mais conforme a sua renda e costumes, né, do que a área. Enfim, para a gente agilizar aqui nossa publicação, passar pela essa tabela 3. É uma tabela grande, porque ela tem uma diferenciação por tipo de categoria, né? E não dá para fazer tudo junto para não ficar confuso. Então, ela merece aqui um tempinho maior, né? Essa tabela, ela utiliza o consumo de água como um dos fatores, né? Na verdade, é o principal fator de rateio e cálculo das chamadas taxa ou tarifa individual, né? Mas ele está associado com esses outros 2 fatores. Como todas as outras hipóteses, tem um fator de diferenciação que é a categoria do imóvel, né? Aqui nós acrescentamos aquele primeiro, tá? Que seria o fator de frequência de coleta. Então, quem tem coleta uma vez por semana por containers, né, caçamba, ou até uma vez, dias alternados, né, paga o equivalente a uma vez, ou seja, não tem acréscimo nenhum benefício, nenhum prejuízo. E quem tem frequência diária, que, por exemplo, nesse exemplo, foi dado aqui um atributo de um valor 1,3. Não vai pagar 2 vezes porque ele tem o dobro de coleta. Não, ele vai pagar um percentual a mais. Primeiro, porque não tem correlação nenhuma de custo entre frequência de coleta e geração de resíduos, né, individual, né? Então, ele pode ser um fator mais, do ponto de vista social, que geralmente quem está nessa área de coleta diária são ou pequenos comércios, né, ou concentrações de prédios, de grande quantidade de apartamentos, que geram grande quantidade de volumes de resíduos concentrado e que precisa ser coletado com mais frequência. Mas a geração individual de cada pessoa ou de cada apartamento, por exemplo, ela não se altera por causa disso, né? Ao contrário, só para fechar essa questão de frequência. Se você fizer um estudo
um estudo econômico, estatístico e econômico bem feito, você vai verificar que o custo por tonelada na área de coleta diária, se a coleta diária foi estabelecida de forma racional, quer dizer, uma logística operacional mais racional possível, o custo médio por tonelada nessa área vai ser menor do que nas áreas de coleta alternada. Por quê? O caminhão vai fazer menos viagem para conseguir captar uma tonelada, vai rodar menos para encher o caminhão, né? A produtividade da equipe vai ser maior, quer dizer, a equipe diariamente ela coleta uma maior quantidade de resíduos do que uma equipe que anda com um caminhão lá em coletas alternadas, que geralmente as casas são mais dispersas, portanto a produtividade, pessoas, tempo e quilômetros rodados geralmente é menor. Então, teoricamente, quem tem coleta diária, se fosse seguir um conceito de justiça meramente econômica, né, deveria ter um fator abaixo de 1 e não acima de 1, né? Mas, enfim, isso é uma decisão do regulador e está na lei, e a lei não diz, né, se esse atributo é usado para aumentar o preço ou se é para diminuir, né? E, então, muita gente pensa que é só para aumentar. Mas ele está aí, né? Mas o fator principal que vai diferenciar esses valores, né, uma vez definido esses aqui, é o consumo de água. Neste caso, vocês vão verificar que o consumo de água não é linear, né? O consumo de água ele é utilizado para calcular esses fatores e qual é o fator que vai ser aplicado para aquele imóvel que tiver naquela característica. Então, isso aqui precisa, além, né, de ter o cadastro, um bom cadastro lá do prestador de serviço de água, que tem esses registros por faixa de consumo e tudo mais, né? Pode extrair um relatório de todos que se enquadram naquelas faixas, e precisa disso primeiro para definir esses fatores, né? Para ver se eles aplicados aqui geram uma receita que cubra o custo do serviço, né? E também para definir a grandeza desses fatores. Aqui, como na fatura de água, esses valores são cumulativos, né? Então, quem está na faixa aqui 15 a 25 vai pagar a soma desse fator fixo mais 0,06 por 10 vezes 10, porque é o intervalo dessa primeira faixa, então é 6 por metro cúbico adicional a esse, né? E depois, conforme ele estiver nesta faixa aqui, vamos supor que ele esteja em 20. Então, ele vai pagar a soma disso, isto mais vezes 10, mais isto vezes 5, que é um intervalo aqui de 15 a 20, que é onde está classificado. Isso vai dar um número. Esse número, né, é um fator que vai ser multiplicado pela unidade, pelo custo unitário. Se for um cálculo anual, vai multiplicar pelo custo anual, né? Se ele for para calcular o valor mensal da conta, ele vai ser multiplicado pelo valor base de cálculo mensal, que já foi definido lá na nossa planilha 5.1, né? E aqui, esses que estão em amarelo, é apenas uma simulação, né, do qual seria o valor da taxa ou tarifa individual por domicílio, conforme o critério adotado, se for anual, se for mensal, se for coleta alternada, se for coleta diária, qual é o reflexo da aplicação. Com isso, você pode fazer uma simulação aqui, por exemplo, olha, eu tenho tantos domicílios nessa primeira faixa, eu tenho tantos domicílios nessa, eu tenho que fazer uma formulinha matemática, eu posso calcular aqui qual é a receita esperada. E aí, eu saber se essa distribuição aqui está razoável, se esses fatores estão razoáveis. Esse critério vale para as outras categorias, né? A diferença é que os números podem estar um pouquinho diferentes, as faixas podem estar um pouquinho diferentes, né? E principalmente aqui para o chamado industrial, outros, porque é uma categoria que geralmente tem poucos imóveis que pagam a taxa ou tarifa, que, como a gente sabe lá pela Lei 2.305, as indústrias são responsáveis pela destinação dos seus resíduos. Então, aqueles que têm destinação adequada de todos os seus resíduos, inclusive a parcela equivalente ao doméstico, ele pode ter lá, está fora da base de cobrança, né? Porque ele já dá a destinação, ele já cumpre a lei, né? Portanto, aí não entra aqui. Mas aqui é aqueles que entram dentro do cadastro que estão sujeitos à cobrança da taxa ou tarifa, tá? Uma última questão aqui, quando se adotar o consumo de água como fator, e isso vale também para a área construída, é muito importante que seja estabelecido um limite, né? Esse valor vai ser cobrado até um consumo X. Primeiro, porque não existe correlação de geração de resíduo a partir de determinado volume de água consumida,
principalmente no pequeno comércio e no residencial. Então, é até aquele valor. A partir daquele valor, todos vão pagar, no máximo, aquele valor. Isso vale para a quarta forma, que é uma aplicação da estrutura de cálculo, exatamente a mesma estrutura de cálculo da conta de água, só que com fatores diferentes do fator de cálculo da conta de água, né? Para estabelecer o preço adicional por metro cúbico que vai ser aplicado, tá? Só para finalizar. Neste caso, você tem que ter um cadastro de imóveis igual ao do prestador do serviço de água para poder estabelecer essa tabela aqui, né? E também para estabelecer qual é o limite máximo em que vai pagar um valor fixo a partir daí. Então, obrigado, Peixoto.